Olá, meus amigos queridos, que todos estejam muito bem, com as bênçãos de Deus, de Jesus, nosso irmão, da espiritualidade superior, que está ali ao nosso lado, nos incentivando a buscar o conhecimento e a nossa reforma íntima. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós vamos iniciar a leitura do item 18. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então, vamos lá. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, simpatia, semelhança de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Olha que lindo, erraticidade é o tempo que se espera do lado espiritual para reencarnar. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Isso é muito interessante, meus amigos. Olha que lindo. Nós faz conta que tivemos uma família e reencarnamos com outros aos quais precisávamos estar juntos, mas nem por isso aqueles com quem eu tinha afinidade e já fui da mesma família terrena vão deixar de estar junto de mim pelo pensamento, né? Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos na carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo, mais puro. E não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nada afete sua mútua afeição. Então, olha que lindo, nós sempre somos amparados, auxiliados, cuidados pela família espiritual que temos. E não é assim que necessariamente são aqueles pelos laços de sangue. Então meu avô já desencarnou, minha avó, minha prima. São os amigos, os colegas de trabalho, os primos, tios, parentes. Aqueles que por vezes a gente via pouco, mas que a afinidade era tão grande e que já estão no lado espiritual e que estão em condição, né? Aí eles estão do lado de lá, vibrando por nós, para que tenhamos o quê? Lá num dos capítulos eu falei, a vontade de melhorar, de progredir, de conhecer, de estudar, de fazer ali as coisas melhores para sermos espíritos melhores, né? Vamos continuar. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos.
Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quantas pessoas unidas só por interesses realmente não são nada umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então, aqueles que se unem por interesse, para juntar as fortunas, porque pode me dar boa condição, isso não é nada. A morte vai acabar separando. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais de simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com dos parentes, que ela não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com o duplo objetivo de servir de prova para uns e meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espírito, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. O temor de um grande aumento na parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que o que tem um só? Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem fundamento. Supondo que um homem tenha tido 10 encarnações, isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Reencontrará, apenas aqueles a quem amou, aos quais esteve ligado na terra por laços de parentesco ou de algum outro modo. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina nega com toda certeza e de forma categórica a pré-existência da alma. Acontece que se as almas fossem criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior existiria entre elas. Seriam, portanto, estranhas umas às outras. O pai seria estranho ao filho e, deste modo, a filiação das famílias se encontraria reduzida apenas à filiação corporal, sem laço espiritual. Resultaria que não haveria nenhum motivo para se orgulhar por ter tido como antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes poderão já ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado, e poderão se reencontrar noutras reencarnações, para estreitar seus laços de simpatia. Isso tudo em relação ao passado, quanto ao futuro, de acordo com um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação. A sorte das almas estaria irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte da alma resultaria na interrupção de todo o progresso, pois desde que se considera que há progresso, já não há mais sorte definida, marcada. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Assim, elas são imediatamente separadas para sempre, sem esperança de algum dia se reaproximarem, de tal modo que pais, mães, filhos, marido, esposa, irmão, irmã, amigo, nunca terão a certeza de se reverem. Significa a mais completa quebra dos laços de família. Então, se pensarmos, meus amigos, que
que é a colocação de que há uma única existência, é como se não tivesse sentido essa afeição que temos pelas pessoas, né? Sem sentido a teoria de uma vida única. Não teria o como nem o porquê. E os castigos eternos, né? Deus é tão bom, tão amoroso, Ele nos dá a chance de reencarnarmos, reaprendermos e aproveitarmos para nos melhorar. Com a reencarnação e progresso, que é a consequência, todos os que se amaram se reencontram na Terra e no espaço, progridem juntos para chegar a Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento, e sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundaram. Enfim, com a reencarnação, a eterna solidariedade entre os encarnados e desencarnados, no que resulta o estreitamento dos laços de amor. Em resumo, são apresentadas 4 alternativas para o homem sobre o futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, conforme a doutrina materialista. Segunda, ser integrado a todo universal, conforme a doutrina panteísma. Terceiro, individualidade da alma, com a fixação definitiva do destino de acordo com a doutrina da Igreja. Quarto, individualidade da alma com progresso ao infinito, conforme a doutrina espírita. De acordo com as 2 primeiras, os laços de família são rompidos após a morte e não há esperança de reencontro. Com a terceira, a chance de se rever contanto que se esteja no mesmo lugar, que pode ser inferno ou paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem. E é isso o que constitui a verdadeira família. É isso, meus amigos. Então, é tanto ensinamento, tantas bênçãos que conseguimos ter a cada estudo do Evangelho, para que aprendamos cada vez mais com aqueles com quem estamos conjugados nesse momento de encarnados aqui no nosso planeta Terra. Que sejamos ali pacientes, instrutores, observadores, aprendizes e professores, pois todos temos ali um item em nós que faz com que sejamos algo assim. Mas que lembremos sempre que Deus é nosso Pai, que Deus nos ama, que Jesus aqui reencarnou para nos ensinar. Então, saibamos usar esses ensinamentos. Fique em paz, que Deus os abençoe. Que assim seja.